Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Então, muito bom dia, bom feriado para vocês. Então, o tema da nossa aula vai ser as funções do operador de caixa, tá? Nós já falamos sobre perfil, né, desse profissional, falamos do mercado de trabalho, né, o quanto esse mercado de trabalho ele foi tomando forma, né, e de uma maneira muito exponencial, ele foi se renovando. Como eu falei para vocês, né, o operador de caixa ele não é só aquela pessoa profissional que está ali automaticamente para embalar, para passar um produto, né, ou para receber o dinheiro do cliente. Muito pelo contrário, ele vai desenvolver uma relação com esse cliente. O que é importante que a gente entenda, tá? É que a partir do momento em que eu trabalho, né, com pessoas, eu tenho que dar o meu melhor, tá? Então, a gente vai estar sempre falando do comportamento. Então, por isso que eu sempre trabalho a questão dos soft skills, para você entender o seguinte: você hoje gosta de trabalhar com pessoas? Sabe trabalhar sob pressão, né? Entende que o seu trabalho com pessoas, ele é fundamental, né? Entende que essa conexão, estabelecer uma educação, estabelecer essa linha aonde você entenda quais são as necessidades do seu cliente, né? O que ele está procurando. Ontem nós vimos a questão do cliente do século 21. Então ele é um cliente mais exigente, ele sabe os seus direitos, ele questiona, né? Ele faz objeções. E é lógico que todo profissional tem que realmente fazer esse trabalho de estar preparado para atender essas objeções dos clientes, tá? Então, como caixa, entenda, eu vou falar para vocês aqui quais são as funções, tá bom? Porém, é importante que você entenda que você está atendendo. E se você está atendendo, automaticamente você também oferece um serviço de atendimento. Então, eu tenho que entender bem que o caixa, essa pessoa, né, ela vai estar lidando com o público. Não importa se é no segmento do comércio ou do serviço, tá bom? Então, é importante que a gente entenda, né, que se você vende um produto ou serviço, você vai estar aí atuando, né, com pessoas, tá bom? E atendendo o cliente, então é fato, tá? Então, uma das primeiras questões que é importante é que o caixa, quando ele chegue no seu ambiente de trabalho, não importa se é no consultório, não importa se é numa clínica de estética, se é no supermercado, se é numa drogaria, se é numa loja de departamentos, né? Ele tem que primeiro organizar o ambiente. Então, ele organiza o ambiente, né? E ao organizar o ambiente, ele vai começar a saber se está faltando produto, se a máquina de cartão está ligada, se o ambiente está limpo, né? Se tem caneta, calculadora, se tem fita, né? Na maquineta de cartão, né? Ele vai ali verificar se o computador vai ligar o computador, né? Vai separar ali o malotezinho dele, né? Vai ligar, se tem um sistema, ele vai dar entrada no sistema com a sua senha, ou seja, ele, né, vocês vão estar aptos para entender que preparar esse ambiente é fundamental, tá bom? E aí eu tenho aqui, então, bora lá, qual é a primeira, né, questão do operador de caixa? Então, vamos lá, de um supermercado, de uma loja de departamentos, tá? Vou pegar aqui de uma drogaria. Então, a primeira coisa é registrar as mercadorias, tá? No sistema, garantindo que esse valor, tá? Esteja correto, tá? E sempre informando o cliente, tá? Você não pode deixar de informar o cliente. Fazer o registro correto do produto. Então, verificar código de barra, se o preço tá ok, né? Se realmente você tem lá, às vezes, no supermercado uma tabelinha, e nessa tabelinha você vai verificar se o preço está correto, se o código. É importante você ir passando os produtos, né? De um a um. E geralmente a tela, tá?
principalmente nos supermercados, você vê que ela é virada para o cliente, né? Ela fica ou na lateral, tá? Ou ela fica no frontal. Por exemplo, se você for na Renner, tá? Então na Renner, a tela do produto que tá passando tem na Renner, na Riachuelo. Então a tela ela vai estar para você, né, para o operador de caixa e também para o cliente. Já nos supermercados, a tela ela é lateral. Então nessa tela lateral você consegue acompanhar, à medida que você passa, você consegue acompanhar aí, né? O cliente consegue acompanhar e você consegue acompanhar o que está sendo registrado, tá? Por isso a atenção é fundamental. Depois do recebimento de pagamentos, receber os pagamentos em dinheiro, cartão, Pix, sempre perguntar as formas de pagamento, tá? Essa é uma função. Então, se você recebe pagamento, perguntar qual a forma de pagamento: débito, crédito, Pix, dinheiro, tá? Então, isso é importante que você entenda, tá? Que isso é algo que você precisa perguntar lá do cliente, tá? Então, você vai para os recebimentos, né? Operar corretamente as tecnologias, né, de pagamento, como débito parcelado, crédito parcelado, tá bom? Transferência bancária ou Pix, tá? Mas geralmente não se usa transferência bancária, geralmente é Pix, tá? Agora com o advento do Pix, dificilmente a gente tem aí o manuseio do dinheiro, né? Com o advento do Pix, tá? Depois, você vai providenciar o troco, no caso, o cliente pague com dinheiro. Lembrando que, tá? O que é importante? Lembra que eu falei que você vai organizar o caixa? Então, quando você chegar antes para registrar, você vai registrar aí o seu fundo de caixa, certo? Então, digamos que você inicia o teu caixa com R$150. Você vai abrir R$150. Geralmente, essa abertura do seu fundo de caixa que você inicia, ele vai estar aí com esse valor, mais o dinheiro todo em trocado. Então, desde moedas de 10, 25, 50 centavos, R$1, R$2, R$5, R$10, R$20, R$50 e R$100, tá? Portanto, o que é importante entender? Que os estabelecimentos, eles sempre vão abrir esse fundo de caixa com troco, tá? Então, o ideal é que a nota ela vá aí até R$20 para que você tenha o maior movimento de troco para passar para o cliente, ok? Então, isso tem que ficar bem entendido, tá? Depois, a gente tem aí a questão da responsabilidade do fechamento, né? Que é o controle financeiro. Então, o que acontece? Você, caixa, é responsável pela abertura e pelo fechamento. Lembrando que você não pode dar a sua senha para ninguém, que você não pode deixar que ninguém abra o seu caixa, tá bom? Você não pode ir no banheiro e deixar o seu caixa aberto, né? Você tem que fechar. Então, quando você também tá no intervalo, que geralmente quem trabalha 6 horas tem intervalo de 15 minutos, tá? Então, nesse intervalo de 15 minutos, né, você sai do sistema. Então, quem vai assumir entra com outro login e senha. E aí, essa pessoa que tá lá, ela vai fechar o caixa, né, nesse intervalo. E aí, você consegue entrar novamente para quando você realizar aí o seu fechamento, tá, de caixa, ter direitinho, com a sua fita, assinatura e tudo, tá? Então, você é responsável por isso. Você é responsável por fazer o controle de valores que entram e que saem do seu caixa. Então, geralmente tem aquela questão, precisa aí tirar do caixa R$30 para comprar sacola, por exemplo, tá? Então, você não pode fazer essa retirada assim. O supervisor vem, faz a retirada, tá? Anota, ele assina um recibo, coloca o valor e aí você faz a retirada. Mas você registra no sistema como retirada, tá? Para compra de utensílios ou compra de mercadorias, marcenaria, porque no caixa, no sistema, ele vai ter aí várias
ele vai ter várias opções para que você possa registrar essa retirada, porque depois ela vai sair na fita de fechamento de caixa, tá bom? Depois disso, você vai fazer o controle dos valores, né? Emitir as notas fiscais, os cupons fiscais. Lembre-se, você sempre vai ter que perguntar se o cliente deseja CPF na nota, tá bom? Em qualquer estabelecimento, seja de controle, para empresa de serviço, seja de controle para as empresas, supermercados, loja de departamento, drogarias, sempre você vai perguntar CPF, se o cliente deseja CPF na nota, tá bom? Depois, o que acontece? O relacionamento com os clientes também é uma atribuição do operador de caixa, tá? Então, essa é uma das atribuições que você tem que ter, tá? E a partir daí, você sabe que educação, cortesia, empatia, né, resiliência, saber trabalhar sob pressão, que é uma das habilidades, um dos soft skills do profissional do futuro, tá bom? Então você não pode esquecer relacionamento, trabalho em equipe, tá? Isso são questões fundamentais. Então, essa questão, né, do relacionamento com o cliente, cumprimentar o cliente, né, com simpatia, educação, né, contribuir para uma boa imagem da empresa. Lembrem-se, ontem vocês falaram na apresentação em relação ao cliente o perfil do cliente do século XXI, ele nunca vai pensar que é a empresa, que é você que atendeu. Quem me atendeu foi a Beatriz. Quem me atendeu foi a dona Gislaine. Quem me atendeu foi o Elielson. Quem me atendeu foi o Ícaro. Não. Quem me atendeu foi a Ellen, a Caixa. Não. Ele vai falar quem me atendeu, a empresa fulana de tal, a empresa ciclana de tal. Ele vai falar mal da empresa ou ele vai falar bem da empresa se você agir com cortesia, se interessar em resolver problemas do cliente, e isso é fundamental, tá? Então, assim, lembre-se, seu relacionamento com o cliente ele é fundamental para que você possa desenvolver com ele, né, o que a gente chama de cliente fã. Lembra, né, que eu falei para vocês? Quando o cliente se torna fã, lá no ciclo da experiência do cliente. Então, é fundamental que você se relacione com esse cliente bem, é fundamental que você esteja disposto a resolver o problema dele, é fundamental que você esteja disposto a sempre, sempre, sempre estar à disposição desse cliente para que ele tenha a melhor experiência. Lembra aquela questão do atendimento encantado? Então, nessa relação com o cliente, lembre-se sempre de dar bom dia, boa tarde, boa noite, perguntar se ele encontrou tudo que desejou, perguntar como é que foi o atendimento, se ele gostou do atendimento, perguntar se tem alguma coisa, alguma contribuição, sugestão ou crítica que ele possa fazer, né? Às vezes é importante a gente fazer. Então, essas perguntas, eu falo, cara, eu não esperava, né? Como você teve um bom dia, né? Então, e não tem problema você até perguntar o nome desse cliente, né? Boa tarde, eu me chamo Solange, né? E eu quero... como é seu nome? Né? Então, perguntar o nome do cliente é importante para que vocês possam estabelecer aí um relacionamento, tá bom? Uma outra questão, tá? É as outras atividades. Então, contabilizar os descontos, né? Porque você tem até uma margem para dar desconto, tá? Então, geralmente, se você trabalha numa loja de departamentos, geralmente não vai ter, tá? Mas eu sou caixa de oficinas mecânicas, loja de autopeças, lojas de boutiques, né? Lanchonete, dependendo se tem aquela lanchonete tem um combo, né? Uma sorveteria, tá? Então, assim, depende muito, tá? Se você vai ter aí essa questão dos descontos para dar. Lembrando que essa questão depende muito do estabelecimento, mas em alguns quem dá o desconto é você, tá bom? Realizar conferência de documentação durante os pagamentos. Lembra que eu falei se alguém vai pagar com boleto, né? O valor do boleto, verificar se o boleto realmente ele não é um boleto
falsificado, né? Então a gente também tem que verificar essa veracidade, tá? Outra questão é auxiliar na reposição de mercadorias quando solicitado, né? No atendimento ao cliente quando solicitado, isso é importante. Ajudar os clientes a embalar os produtos, né? Quando o embalador não estiver presente, quando não tiver embalador, quem embala é o caixa. Lembre-se, nos supermercados a grande maioria não tem embalador mais. Então tem essa figura do operador de caixa, que vai aí auxiliar na embalagem dos produtos. Às vezes até o cliente, quando você é simpático, ele não se importa de ir lá embalar, mas essa é uma função também de embalar os produtos, separar. E por que é importante você ter essa relação cortês com o cliente? Porque isso, na verdade, ele vai até ajudar você a embalar os produtos, né, a separar direitinho. Então isso é importante, tá? Uma outra coisa também que eu gostaria de enfatizar para vocês dentro das funções do operador de caixa é que, se de repente ele é responsável também por metas de vendas aonde ele está, ele também tem que verificar se os produtos estão com preços, se estão todos ali à disposição, se você vai ter que repor produtos, se tem falta de produtos. E é lógico, oferecer para o cliente de uma maneira cortês, inteligente, né? Porque lembre-se, você também tem metas, tá? O caixa, ele tem metas. Então, uma das coisas também que é importante para você que é caixa, né, que vai aí assumir essa função, é entender que você não pode ter sobra ou falta no caixa. É importante que o seu caixa bata redondinho. Então, quando você for fechar, geralmente todos os caixas têm sistema. Então, você vai colocar lá quanto você vendeu na bandeira Elo no crédito, na bandeira Elo no débito, né? Quanto foi que foi de Pix, quanto foi de dinheiro, quanto foi de bandeira Visa crédito, bandeira Visa crédito e débito, bandeira Mastercard, crédito e débito. Então, você tem que fazer isso no sistema direitinho, porque o seu caixa tem que bater, tá bom? Então, o que vai acontecer agora? Então, vocês vão assistir esse conteúdo, tá bom? Fazer as anotações e eu vou em seguida logo passar a atividade para vocês, tá? Então, vocês vão fazer um trabalho de pesquisa, tá bom? Vocês vão relacionar quais são as funções de um caixa, de tudo que eu coloquei aqui para vocês, ok? E vocês também vão fazer uma pesquisa de quando surgiu aí o operador de caixa e hoje, né, aonde esses profissionais atuam, quais os estabelecimentos, tá ok? E é isso. Lembre-se que você, assim como o caixa, operador de caixa, né, operador ou operadora, tá? Você tem o dever de também atender bem o cliente, ok? Beijo e até amanhã.